Bem, pessoal, nós vamos dar início à palestra, mas antes eu faço questão de fazer a apresentação dos dois nossos irmãos aqui presentes hoje. Eu acho que o Girão, vocês o conhecem possivelmente das avant-première, né, dos filmes Bezerra de Menezes aqui, depois do filme As Mães de Chico, e o Nazareno, ia falar Fontes, o Nazareno Feitosa, que é um companheiro da Seara Espírita, também lá das terras do Ceará, e que aqui aportou já há algum tempo, e vem fazendo aí o seu trabalho, ajudando as casas espíritas, é um palestrante também, muito requisitado pelas diversas casas espíritas aqui do nosso Distrito Federal e no país inteiro, porque ele viaja muito, né? Até para o exterior eu sei que já foi fazer palestra. Então, a gente fica muito lisonjeado e agradecido da presença de vocês dois. E Girão, que será o nosso palestrante de hoje, é um companheiro que a gente já conhece desde 2005, quando a gente iniciou o nosso trabalho em defesa da vida na Câmara dos Deputados, e ele é também amigo do deputado federal, ex-deputado federal Luiz Bassuma, que fundou a Frente Parlamentar em Defesa da Vida no Congresso, e o Luiz é um desses idealistas incansáveis, destes que não põe a mão no arado e não arreda a pé de jeito nenhum. Faça chuva, faça sol, né? Faça chuva, faça sol. Está ele grudado no arado do trabalho, principalmente no que diz respeito a esta causa, que é a causa desta casa, deste instituto, que é a causa da defesa da vida. Luiz sempre foi um parceiro nos primeiros momentos, desde o momento que nós fundamos a frente, mas também quando fundamos o Movimento Brasil Sem Aborto, e ele sempre presente, colaborando, dando ideias, sugestões, mas principalmente também colocando recursos nesse trabalho. Luiz é um empresário lá do Ceará, né? E conheceu a doutrina espírita mais ou menos há no ano 2000. Ano 2000, mais ou menos, através, se é que eu estou bem informado, através de uma peça de teatro em que falava do Chico Xavier, mais ou menos isso, né? E a partir daí a vida dele mudou, porque conhecendo a vida do Chico, conhecendo a obra, conhecendo o Chico, depois conhecendo o Espiritismo, qualquer pessoa muda, né? Transforma, e a vida da gente passa a ter um divisor de águas, né? Um antes e um depois. Creio que para o Girão o antes e o depois tenha sido esse momento de espiritualização que ele vivenciou. E sem mais delongas, eu quero passar a palavra para ele, pedir a ele hoje para falar um pouco dessa experiência dele enquanto produtor de cinema, né? Ele realiza em Fortaleza, através da Estação da Luz, que ele fundou, é o fundador e presidente de honra. Ele realiza já o 10º ano no ano que vem, há 9 anos de amostra do Teatro Transcendental, que ele leva peças espíritas, espiritualistas de várias partes do país, do Rio de Janeiro e outros locais, e leva para Fortaleza, para que o povo de Fortaleza tenha a possibilidade de ter acesso a esse tipo de trabalho e de arte voltada para a espiritualização ou para a espiritualidade. E, em dado momento, com o filme Bezerra de Menezes, que ele teve o insight de trazer o Bezerra para o cinema e torná-lo conhecido do povo brasileiro, ele fez já alguns outros filmes, inclusive o filme que eu acho o melhor de todos eles, que é As Mães de Chico, né? Então, a palavra é com você, que vai falar dessa experiência. O tema seria, assim, que eu inventei para ele, seria o papel da comunicação, porque ele é um comunicador, um papel da comunicação e da arte, que é o que ele produz também, arte, no trabalho em defesa da vida. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui presente com vocês, trabalhadores da casa, do Instituto Vida, Bezerra de Menezes. E eu estou assim, numa alegria muito grande, porque eu era para estar aqui na inauguração.
né? Era assim um desejo meu estar aqui na inauguração. O Jaime me chamou e intuitivamente, né, eu senti que esse trabalho é um trabalho que a gente precisa realmente incentivar, precisa se dedicar, porque é uma causa latente. Essa coisa da defesa da vida, desde a concepção, é uma luta assim, realmente cada vez mais delicada no mundo atual, né, na humanidade. E a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento da relação do mundo material com o mundo espiritual, a gente precisa levantar essa bandeira, porque não tem jeito, é chegada a hora mesmo, né? E eu milito há pouco tempo nessa área da defesa da vida. Já me falou 2005, né? Muito pouco tempo, 2005. Mas assim, tem uma questão no Livro dos Espíritos que para mim é muito tocante, que é a questão 642 do Livro dos Espíritos, né? Que ela coloca, simplificando para vocês, que a gente deve tentar fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós somos responsáveis por todo o mal que acontecer em virtude do bem que a gente deixou de fazer. Então isso é de uma profundidade, de uma responsabilidade que me motiva, me toca, né, muito. E aliando a questão 932 do Livro dos Espíritos, né, essa é mais famosa, né? A 932 do Livro dos Espíritos, porque que os maus preponderam sobre os bons na Terra, né? É pela timidez dos bons, né? Porque os bons são muito tímidos, os maus são audaciosos. Quando os bons quiserem, eles dominarão a Terra. E a gente vê que isso é uma lei da natureza mesmo, né? O universo conspira para o bem. Basta a gente ter um pouquinho de determinação e de boa vontade que a coisa acontece. Um exemplo é o que tem acontecido, como o Jaime colocou, tanto no teatro quanto no cinema. Eu não sou dessa área. E para confessar para vocês, eu nem de cinema nem de teatro eu entendo. A minha área é outra, é completamente diferente. A área de segurança, especificamente, eu fui treinado a minha vida desde a infância praticamente, porque a minha família tem negócio na área de segurança, e eu fui treinado para trabalhar, né, nessa área. E depois veio a hotelaria também, mas especificamente na área de segurança, cara, é o que eu digo que eu conheço a operação, né? Estou um pouco enferrujado porque eu estou me dedicando muito a essa causa ultimamente, né? Então a empresa foi profissionalizada e eu tenho essa graça de fazer o que me preenche o espírito hoje, que é esse trabalho de divulgação da cultura da paz, da defesa da vida através da arte. Então, eu caí de paraquedas nisso, através de uma síndrome do pânico que eu tive. Se diz que você chega ao espiritismo ou pelo amor ou pela dor, né? Já ouviram isso, já? Isso aí é sempre, né? E realmente o meu caso foi pela dor, né? Vocês estão diante aqui do cara mais materialista que vocês já conheceram. Eu sempre fui uma pessoa extremamente materialista. Só pensava em trabalhar para ganhar dinheiro, entendeu? E aquela coisa realmente assim, muito de obstinação e tal. E isso foi criando um vazio existencial dentro de mim, um vazio existencial. A minha família ficava em terceiro lugar, os meus amigos ficavam em quarto lugar, sabe? Era só trabalho, trabalho, trabalho. E era um trabalho egoísta, porque era voltado para a posse, voltado para um futuro. O que é futuro? Quem é que sabe futuro, né? A gente está aqui hoje, amanhã. Então, mas isso na minha mentalidade, era a minha razão de viver, era trabalhar para ganhar dinheiro. Isso até agora, até o ano 2000. Olha que coisa incrível. Então eu tive a oportunidade, através da síndrome do pânico, de passar por uma reflexão muito profunda, né? Eu
achava que ia morrer. É uma depressão, é muito ligada à depressão, né? E eu fiquei naquele sentimento de que com 29 anos eu ia morrer. Não, eu vou morrer, eu senti agora alguma coisa aqui, tá faltando um pouco. E para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a sentir isso foi na hora do almoço, mais ou menos, 1h da tarde. Da hora do almoço até às 18 horas, eu fui no hospital 6 vezes. 6 vezes. Quando eu senti, eu já corri para o hospital, porque você fica com medo, né? Você é muito apegado à matéria, né? E fica com muito medo da morte mesmo, medo ali do... Não é verdade? Do desconhecido, algo que para mim era matéria, né? Só existia matéria. Então, naquele momento, eu fui correndo para o hospital, especialista em coração. Aí fizeram lá aquela coisa toda, parecia aquela cor de filme entrando, eu estou sentindo dor, né? E aí já colocaram numa maca, já foram fazendo eletro, essa coisa toda. Aí eles fizeram os exames, não, você não tem nada não. Tudo tranquilo. Não, eu digo, mas o quê? Não, fica aqui 1 hora de observação, mas está tudo ok e tal, você pode voltar. Aí tá bom. Aí eu fui para casa depois de 1 hora. Quando eu dobro a esquina, eu sinto a mesma coisa. Olha que coisa, eu sinto a mesma coisa. Aí eu volto. Nessa brincadeira, 6 vezes. Quando eu cheguei na 3ª vez, os médicos já estavam rindo da minha cara. Esse cara. Aí me deram calmante, é verdade, me deram calmante, porque era um problema realmente, né? E aí eu tomei, mas eu fiquei ali, eu estava em outra cidade, fora da minha natal, que é Fortaleza, né? E eu fiquei com medo de pegar o avião para voltar, e fiquei lá, fui ficando. E comecei a passar um processo realmente de reflexão profunda na cama. De reflexão. E naquele momento, eu saí perto e fui numa livraria. Assim, 2, 3 dias depois, eu descobri um livro, ele praticamente caiu na minha mão, foi assim um magnetismo que até hoje eu não sei explicar para vocês, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, de um psiquiatra americano chamado Brian Weiss. Ele teve até no Brasil depois. E esse livro, ele vai para o lado científico, né? Ele vai para o lado científico. É um psiquiatra renomado dos Estados Unidos, só que depois dessa tese dele, jogaram pedra nele, né? Literalmente ele foi expurgado da Academia Norte-Americana de Ciência. Mas aquele livro, ele explicou para mim que era uma pessoa altamente materialista, que usava só isso aqui e zero isso aqui. Me explicou muita coisa. Eu fui convencido, eu comecei a entrar na doutrina espírita nessa encarnação através daquele livro, através da ciência. Olha que coisa interessante. Através da ciência. Aquilo começou a me trazer respostas. A pesquisa dele é sobre terapia de vidas passadas, né? São as pacientes dele, que ele fez os exames, conseguiram a cura através de regressão às vidas passadas, né? E aquilo me convenceu, sabe? Aquilo... E eu que sempre fui muito cético, mas aquilo entrou como uma verdade no meu ser. Logo depois, eu estava em São Paulo, ainda nesse processo, sabendo o que é que eu vou fazer da minha vida, sabe? Não estava sentindo mais que aquela vida de trabalho, só trabalho, só acúmulo material. Eu não estava sentindo que era a minha praia. Eu não queria mais aquilo para a minha vida. Eu não estava com sentido, sabe? Eu não estava tendo sentido da minha existência. E a partir de uma peça de teatro que eu fui assistir em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, numa reunião de negócios, lá naquele momento da minha vida, eu peguei o Estado de São Paulo, não sei, ou a Folha de São Paulo, e fui ver peça de teatro. A noite estava livre, eu estava com a noite livre lá e fui ver. E
eu assisti uma peça de teatro. Olha, tinha lá peça do Miguel Falabella, peça desses artistas famosos todos. Estava lá nos anúncios. Mas teve um que me chamou a atenção. Outra vez o magnetismo na vida da gente, né? Chamou. Era o momento. O Cândido Chico Xavier. Eu não sei se vocês já assistiram essa peça lá do Rio de Janeiro. É um musical. Olha que eu nem gostava de musical. Que falava a trajetória da vida do Chico Xavier. A vida dele. E não tinha nenhum ator famoso. Não tinha, né? Então quer dizer que o chamou ali foi... E eu não sabia quem era, nem eu nem minha esposa sabíamos quem era o Chico Xavier. Ali a gente sabia que era o quê? Que era um homem bom. A gente sabia, tinha essa... Que era um homem bom. Aí eu lembro que ela disse, olha, a mamãe já leu alguns livros dele. Aí eu disse, e ele tem livro? Olha a ignorância, gente. E olha como é interessante isso. Os mundos que a gente foca são os mundos da gente. Pode estar acontecendo 1001 coisas, né? E o interesse da gente é aquilo. Então, eu não sabia que ele tinha livros, eu não sabia muito da história do Chico. Sabia que era um homem do bem e que psicografava, tinha uma relação. Isso aí sempre me chamou um pouco a atenção, mas eu nunca fui tanto. E ufologia também sempre me chamou muita atenção. Mas era algo que eu deixava no canto, eu não ia muito atrás. E essa peça me emocionou profundamente. Eu acho que aí foi a virada. A virada da minha vida foi com uma peça de teatro. Porque, eu vou explicar para vocês, lá no Nordeste, eu não sei quem aqui é nordestino, mas lá no Nordeste, o homem, especialmente o homem, ele tem uma característica muito assim, de tradição. A cultura é que o homem não chora. Certo? Eu lembro bem que a minha mãe, quando eu era pequeno, ia chorar, ia alguma coisa assim, ela chegava e dizia, engula o choro. Então eu tinha uma trava com relação ao choro. Eu tinha uma trava com relação ao choro. E essa peça eu chorei. Essa peça eu me emocionei, eu me soltei. Então eu acho que essa lavagem foi muito importante, sabe? Esse desbloqueio. E quando terminou a peça... Lá em São Paulo, eu me veio muito forte a vontade de levar esse espetáculo para o Ceará, para a minha terra natal. Porque eu trabalhava com hotel, eu tinha condição de hospedar os artistas, conseguiria a passagem e aquela peça me fez bem. E eu queria que outras pessoas tivessem contato com essa mensagem que me fez bem. E olha, gente, despretensiosamente, nós levamos essa peça para Fortaleza, sem nenhum conhecimento de teatro. Eu não ia nem a teatro muito, sabe? Nós levamos para o Teatro José de Alencar, que é o teatro centenário que tem lá em Fortaleza. E era um final de semana, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2002. Essa peça, ela levou 4.200 pessoas em um final de semana lá em Fortaleza. E o que aconteceu? O público o número não é tão importante. O que é importante é o sentimento das pessoas saindo do teatro, emocionadas como eu, e repensando os seus valores da vida. Um chegava e dizia, puxa vida, eu quero agora me engajar num trabalho com crianças com câncer. O outro, agora eu vou entrar, tu sabe algum lugar que tenha lar de idosos, que eu queria ajudar, sabe? Então começou a haver uma corrente do bem a partir de uma peça de teatro. Olha que coisa interessante. E o que aconteceu na produção dessa peça de teatro, eu não entendi. E toda vez que a gente faz um filme, participa de um filme, que a gente não faz nada, né? É tudo a espiritualidade que faz. A gente coloca um pouquinho da boa intenção da gente e da boa vontade, que o universo conspira, que as coisas acontecem, que a gente encontra as pessoas certas e a coisa flui. Uma prova somos nós. Eu posso dizer, eu sou uma prova que eu não entendo nada de cinema, nada de teatro, e nós já produzimos diretamente 2 filmes. O que é considerado algo, assim,
Eu sempre ouvia falar que quando você bota a mão para fazer um filme, quando você bota o dedo, vai a mão. Quando você bota a mão, vai o braço, que não tem fim, né? E realmente é um custo muito alto para se produzir um filme. Mas a coisa flui. Quando é que a gente imaginava que ia chegar numa Globo? Nunca. Quando é que a gente imaginava que ia chegar numa Fox? Numa Paris Filmes? Nunca. E a coisa aconteceu. Então eu percebi no teatro, lá atrás, em 2002, a sincronicidade, o encontro das pessoas, sabe? Foi mais ou menos nesse período que eu tive a oportunidade de encontrar o Nazareno, que participou ativamente da divulgação lá do Cândido Chico Xavier. E assim, e as pessoas divulgando na imprensa. Olha que coisa interessante, as pessoas divulgando, vamos divulgar, vamos não sei o quê. E o filme, e a peça aconteceu. Então aquilo ali, eu disse, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa, essa corrente precisa continuar. E o nosso grupinho de idealistas, umas 10 pessoas mais ou menos, fez a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que esse ano nós fizemos a 9ª edição, já levamos mais de 50 peças de teatro para lá. Hoje é um evento democratizado, não existe a cobrança de ingresso, é aberto à população, reúne 30 mil pessoas no mínimo, esse evento. A gente vai para presídio fazer apresentação em presídios, a gente vai fazer apresentações no interior do estado, em praça pública. Muitas vezes pessoas que nunca assistiram uma peça de teatro tenham acesso a essa peça. Então é um evento que caiu na graça da população do Ceará, população cearense. Não é um evento nacional. É um evento que reúne peças do Brasil inteiro, de Brasília peças já foram para lá, e que faz as pessoas refletirem. E tem o conteúdo social também, né? Tem o resultado social, porque os alimentos são destinados a entidades assistenciais lá do Ceará. Isso foi em 2002 que começou esse processo. Em 2005 para 2006, no período que eu conheci, tive a grata surpresa, o grato presente de Deus de reencontrar o Jaime. Nesse período, o Nazareno muito próximo também lá da Estação da Luz, a gente resolveu fazer um filme, o Bezerra de Menezes. E olha como foi que a gente resolveu isso. Olha que coisa interessante. Para organizar uma mostra de teatro dessa, apesar de tudo dar certo, né, de tudo fluir para acontecer, mas precisa de tempo para organizar, precisa de equipe. Não é verdade? Vocês aqui precisam estar juntos para que a casa desenvolva seus trabalhos. É a mesma coisa, a gente tem que trabalhar muito. Com apoio espiritual, com algumas provações. Tem algumas provas, se a gente realmente quer isso, é uma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, existe muito apoio, né? E, numa dessas reuniões, o Nazareno, que eu fico muito feliz que ele esteja aqui, porque ele disse para mim que não fui eu, não sei o quê, mas foi ele sim. Num dessas mostras, ele chegou para mim e disse assim: Eduardo, se a gente demanda um tempo, uma energia grande para organizar uma mostra de teatro que atinge o coração de 20 mil pessoas, naquela época era isso, uns 15, 20 mil pessoas, até menos um pouco. Por que a gente não produz alguma coisa no audiovisual para levar essa mensagem para mais pessoas e perder o controle? Eu disse, como assim? Produzir um DVD, um filme. Aí disse, rapaz, é verdade, um filme você leva para o Japão, leva para todo lugar, bota lá a legenda, está resolvido, né? Interessante mesmo, boa ideia. Só que vem aquela trava, normal. Espera ainda, mas filme não é diferente. Uma peça de teatro você tem a passagem aérea dos atores, o cachê, tem, né? Tem a hospedagem, tem o translado, mas um filme é muito mais delicado a situação a produzir. Tem o aluguel de equipamentos, são caríssimos, né? Começa logo por aí, o aluguel de equipamentos. É toda uma engenharia, a engenharia de produção de cinema é uma coisa assim impressionante, como demanda tempo e demanda dinheiro.
Mas aquilo ficou martelando na cabeça, sabe? Na hora, assim, eu já pensei naquela história da mão, do dedo, porque isso aí é uma coisa que... Não, mas isso aí... Mas ficou aquilo na cabeça, ficou aquilo na cabeça. E numa das vindas que a gente veio aqui em Brasília, do Brasil Sem Aborto, já na época do Brasil Sem Aborto, isso aí, essa oportunidade de servir, eu agradeço muito ao Brasil Sem Aborto, também nos filmes, talvez você não saiba disso, mas naquelas vindas para o encontro de governantes e legisladores pela vida, desses eventos de defesa da vida, eu fui na FEB com o Nazareno, a gente foi pedir alguns livros para fazer filme. Olha, tem o Memória de Suicida, né? Tem o Sexo e Destino, tem o Nosso Lar. Será que a FEB liberaria? Olha a pretensão. Será que a FEB liberaria algum livro desse para a gente começar a fazer? É muita... como é que tem uma palavrinha que diz, né? É muita audácia. É muita audácia, porque é uma coisa que... Não é nem ousadia, porque ousadia ainda é uma coisa... É audácia porque é muita petulância, né? Sei lá. Aí, mas é a boa vontade para fazer. Mesmo que a gente não conseguisse, que era difícil, porque ali o Nosso Lar, por exemplo, aquilo ali foi o maior orçamento da história do cinema brasileiro, né? 20 milhões de reais para fazer, os efeitos especiais lindíssimos. Aquilo ali realmente tinha que ser uma produção Brasil e Canadá, né? Para ter aquela tecnologia. A gente não tinha condição de fazer aquilo. Então, a FEB ficou de analisar, claro, né? Ela tinha que analisar o perfil, tinha que ter uma reunião do Conselho da Federação Espírita Brasileira. Só que isso ia demorar muito, né, para ter retorno. E no avião, eu comentei com o Glauber Filho, que é meu amigo de infância, e é o diretor do filme, o cara que já tinha produzido outros filmes. Eu cheguei para ele e disse: Glauber, já que, pelo que a gente sentiu na FEB, vai demorar um bom tempo aí para a gente ter uma resposta, por que a gente não começa com um documentário sobre Bezerra de Menezes? Porque Bezerra de Menezes é da nossa terra, né? É mais um cara que tem uma história no espiritismo, foi um grande baluarte na época. E a gente conhece um pouco da história dele, a gente podia fazer alguma coisa, remontar. Ele disse: boa ideia, vamos fazer? E eu disse: quanto é para se fazer um filme desse? Olha só. Aí ele disse: não, um documentário é 100 mil reais. 100 mil reais. Aí eu disse: pô, 100 mil reais dá pra gente fazer. Vamos encarar esse negócio. Começou ali, no avião, Brasília-Fortaleza. 2006, por aí. Aí, quando a gente começa a estudar a vida do Dr. Bezerra, gente, rapaz, aí quando a gente não sabia de nada da vida dele, sabe? A vida é muito rica, a vida é muito empolgante, assim, é muito inspiradora a vida dele. E a gente já partiu, olha só, como é o sonho da gente, né? Os sonhos realmente se realizam mesmo quando a gente... Então, com o documentário, a gente já começou a imaginar cenas de um filme com artistas contracenando. Mesmo que fosse uma interlocução, né, com historiadores falando sobre Bezerra de Menezes. Que aí virou um docudrama. A gente já partiu de um documentário de 100 mil reais para um docudrama, que já é um custo 7 vezes maior. Mas a gente começou a sonhar com isso. Começamos a sonhar com isso. Não custa nada sonhar e bater nas portas para pedir apoio, para pedir patrocínio, né? Trazer outras pessoas para sonhar junto. E aí, o Carlos Vereza, que é aquele ator que interpretou o Dr. Bezerra de Menezes, que fez várias novelas e tudo, ele já tinha nos confidenciado, quando esteve na Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza, antes, é tudo conectado, né? Olha aí, o teatro, ele já tinha no carro falado pra gente, que eu lembro bem, ele dizia assim: rapaz, um dia, o meu sonho era fazer o papel do Dr. Bezerra de Menezes, porque eu admiro tanto aquele homem, que é da terra de vocês. Eu queria tanto fazer esse papel. Um dia, quando você for fazer uma peça de teatro sobre ele, lembra de mim, que eu venho sem custo. Eu venho para fazer a minha homenagem para ele. Olha que coisa.
O amor envolvido das pessoas, né? Isso não tem... A força disso é algo assim... E aí aquilo ficou. Quando a gente imaginou fazer alguma cena do Dr. Bezerra de Menezes, para ilustrar o documentário, não esqueça que era um documentário, nós pensamos no Vereza. Quando a gente pega o telefone para ligar, Vereza, tu topa fazer uma cena, que é a cena do anel. Vocês assistiram o filme do Bezerra? Não tem aquela cena do anel? Pois ali, era a única cena que a gente tinha ali no filme, era aquela. E aí o Vereza se emocionou no telefone, né? Disse, olha, eu passo o tempo que vocês quiserem, vocês não precisam me pagar nada. Vou fazer isso aí. Aí disse, pô, você tem um ator do porte de Carlos Vereza no primeiro filme que você vai fazer, pô, você já ganhou o outro volume, né? Olha as coisas. Olha só. No documentário. E aí, nós aprontamos, só que ele foi para Fortaleza, a gente resolveu fazer outras cenas. Mas era um docudrama ainda. Nós aprontamos, a história é interessantíssima, pouca gente sabe disso que eu estou falando para vocês aqui. Quando a gente termina o documentário, o docudrama, estava acontecendo naquele período 2 eventos mundiais. Naquele período, 2 eventos mundiais. Um promovido pela Federação Espírita Brasileira, chamado, acho que era o 3º Congresso Espírita Mundial, em Cartagena, na Colômbia. Do Conselho Espírita Internacional. E o outro evento, que começou aqui em Brasília, era o Fórum Espiritual Mundial, que é promovido pela ONG União Planetária. Nós tínhamos contatos com os 2 organizadores. E nós pedimos para eles colocarem, a gente fazer uma prévia, para ver o que é que o público achava. Porque era bom testar o filme, né? Testar o documentário. E eles autorizaram. Tanto o Nestor Mazotti, da FEB, autorizou, quanto o Ulisses Riedel, da União Planetária. Eles foram muito gentis, né, em deixar a gente apresentar. E eu fiquei em Fortaleza, o Sidney foi para Cartagena, o Sidney é o presidente da Estação da Luz, e os filmes foram apresentados praticamente simultaneamente, na mesma semana. E nós distribuímos formulários para as pessoas comentarem o que é que acharam, né? E, gente, foi interessantíssimo. Foi os mais diversos comentários que vocês podem imaginar. Mas a maioria dizendo o seguinte: olha, o filme está muito bom, na hora que eu vou me emocionando, aí acaba a cena, entra um historiador falando, e aquilo ali cortou a minha emoção. Mas está muito bom, eu entendi muito a vida do Bezerra. Mas olha, isso aconteceu em Cartagena, as mesmas colocações falando do público. E aí nós tomamos uma decisão, que aí foi uma ousadia, que foi um momento, uma presença na hora de espírito lá. Nós nos reunimos e nós perguntamos ao Glauber: Glauber, o que é que tu acha que dá para a gente tirar o filme pronto, o documentário pronto? Tu acha que dá para a gente tirar todos os depoimentos de historiadores? Deixa isso aí, a gente lança depois, futuramente, um DVD sobre isso, a história, né? Depoimento do Divaldo Franco, depoimento de grandes nomes do espiritismo brasileiro, historiadores e tudo. Dá para a gente tirar esses depoimentos, guardar, já que o público gosta mais de dramatização, e vamos remontar a equipe para gravar novas cenas. Gente, 1 ano. O Glauber disse, olha, dá, a gente vai fazer um malabarismo aqui, dá. Quer dizer, o roteiro era o mesmo. O roteiro era um roteiro de documentário. E nós conseguimos fazer essa coisa. Aí os atores já estavam mais ou menos engatilhados com novelas e tudo, mas tudo deu certo. Sabe? Vai dar, 2 dias, não sei o que, 1 mês, Então a gente recontratou todo mundo. E aí fizemos o filme. Quando o filme ficou pronto, é outra etapa. Lançar. Onde é que nós vamos lançar? Então a gente, olha que coisa interessante. A nossa ideia era fazer uma homenagem ao Bezerra de Menezes. E a coisa tomou um corpo que a gente começou a sonhar com o cinema. Porque a ideia era o quê? Era fazer um DVD
para apresentar em casa espírita, para apresentar, para levar para casa, para assistir. Mas a gente começou a sonhar com um cinema, para lançar em tela de cinema. Olha que coisa. E a Fox se interessou. Nunca imaginávamos. A gente foi bater nas portas, recebemos muitos nãos. Muitos. Isso faz parte até da prova para a gente exercitar a nossa humildade. Isso foi uma grande lição. Bater na porta e receber um não, e rir na tua cara. Pô, filme sobre um espírita, filme sobre um cearense, feito onde? Lá no Ceará, existe ainda um certo preconceito do Nordeste, né? E aí, resultado, um chegou depois e disse, tá, vamos ver o que é que dá pra gente fazer aqui. A Fox. E aí, o filme, aí a Globo, no finalzinho a Rede Globo entrou com a Globo Filmes, no finalzinho, foi uma ajuda também muito boa, e o filme aconteceu. Sem verba de mídia praticamente, os espíritas do Brasil inteiro, a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas que admiram o Bezerra, que são espíritas, a federação também, todo mundo se envolveu para que desse certo. Então, um filme que a gente não imaginava nunca que fosse pegar, levou 500 mil pessoas para o cinema, né? Começando com 44 cópias. O que, para quem é da área do cinema, que trabalha todo dia com lançamento de filmes, Se Eu Fosse Você, esses Titanic, essas coisas, para o pessoal que trabalha na área, a gente não é da área, as pessoas ficaram assim, de queixo caído. Como é que um filme feito com pouquíssimo dinheiro, com um personagem desconhecido, sem mídia, porque a Globo entrou, mas a Globo não entrou, gente, fazendo matéria em Fantástico, em Jô Soares, não. A Globo entrou colocando VT, alguns poucos VTs, é uma parceria mesmo, só para incentivar, poucos VT. Mas ela faz isso com quase todos os filmes. Mas o que fez a diferença no nosso caso foi a mobilização das pessoas que amam o espiritismo do Dr. Bezerra de Menezes. E a coisa aconteceu. E eles ficaram assim, puxa vida, se um filme pequeno como esse aí, né, conseguiu levar 500 mil pessoas, vamos correr para produzir o do Chico Xavier. Porque o do Chico Xavier estava na gaveta lá da Globo há 8 anos. E não saía da gaveta. E o centenário se aproximando, em 2010 de Chico. Então, eu vejo hoje, assim, eu acho que está claro, né, para todo mundo, que o Bezerra de Menezes, o filme, tinha que ser Dr. Bezerra, né? O filme do Bezerra de Menezes abriu uma fresta para que os grandes produtores do cinema nacional percebessem que existia, aí vem a lei do mercado, percebessem que existia oportunidade para produzir filmes com essa temática. O público quer. Então se fez Chico Xavier. E nós fomos chamados, tivemos a honra de participar bem pequenininho do filme, participamos do filme. E foi lançado aquele. Depois veio o Nosso Lar. Então tudo foi uma cascata. Foi um efeito cascata a partir do filme Bezerra de Menezes, que era um documentário de R$100 mil. Então, o momento que a gente chegou hoje, não sei se vocês já assistiram um filme dos Espíritos, que eu considero um filme fantástico. Eu considero, ali são heróis, olha. Ali são mais heróis ainda do que a época do Bezerra, porque eles tiveram ali um orçamento a metade do Bezerra de Menezes. Olha só, olha a dificuldade deles. Porque eles tiveram a metade do Bezerra de Menezes de orçamento. Eles assistiram o sucesso de vários filmes anteriores, né, assim, com qualidade, né, com orçamento, com um elenco de peso, por exemplo. O filme do Chico Xavier, o elenco, Cristiane Torlone, Tony Ramos, foi o creme de la creme da Rede Globo, né, foi o suprassumo. E o filme feito pelas Casas André Luiz, né, que é uma entidade assistencial fantástica de Guarulhos, que atende a doentes mentais, quase 1.400 doentes mentais lá, nem a família às vezes consegue atender.
eles recebem, trabalho 60 e poucos anos, eles conseguiram fazer aquele filme lá no peito e na raça, sabe? E tocam em assuntos mesmo assim, de uma forma muito doutrinária. Ali esclareceu realmente, eles tiveram a coragem de colocar isso, né? Então, todos esses filmes vieram a partir da experiência do filme do Bezerra de Menezes. E assim, de uma forma bem direta no tema que você propôs, esse bate-papo aqui, para a gente fazer, que eu estou muito feliz em estar com vocês aqui, compartilhando essa experiência, eu acredito que quando você está, a importância da arte para a defesa da vida, para esse movimento que a gente precisa fazer, eu acredito que é fundamental, sabe? Ela é fundamental, porque aconteceu comigo. Você pode ter todo tipo de bloqueio, todo tipo de problema. Você pode ter discutido com seu marido, com seu namorado, sua namorada. Você pode ter tido uma discussão com seu chefe. Um atrito no trânsito, sabe? Mas quando você chega numa sala de cinema e num teatro, você se desarma. Naquele momento, você abre seu espírito, você tira aquela couraça para você interagir com aquilo ali, com aquela mensagem. E você pode receber uma mensagem de cultura da violência, uma mensagem de exacerbação do sexo, mas você também pode receber uma mensagem que vai te edificar, que vai te inspirar para o bem. Então, eu acho que esse momento do cinema nacional, que está sendo vivenciado com esses filmes, eu vejo um momento muito promissor, né? Porque eu acredito que muita gente esteja recebendo essa mensagem direto no coração, abortos estejam sendo evitados, suicídios também, as pessoas estão poupando suas vidas, perdão entre pai, entre marido, está acontecendo muita coisa a partir desses filmes. E o que eu acho mais interessante, esse filme aqui, Nazaré, me dá aqui. Esse filme aqui, As Mães de Chico Xavier, vocês estão vendo essa capa aqui? Essa capinha aqui? Vocês sabem de onde é que eu comprei essa capa aqui? Sabe? Imagina. Olha aí, pirata. Mas vocês estão conhecendo muito, estão comprando muita coisa pirata. Viu? Se entregaram aí, você viu? Se entregaram na hora, mataram a charada, né? Isso aqui, eu comprei hoje na hora do almoço. Na hora do almoço, porque eu ontem vim para uma reunião aqui em Brasília e eu distribuí os que eu tinha, que eu trouxe. Aí eu disse, eu queria mostrar um trechinho aqui de uma coisa para vocês, que eu vou mostrar. E isso aqui eu comprei na hora do almoço lá. Peguei, rapaz, eu estava com o Jaime. Rapaz, você tem aí as Mães de Chico Xavier? Vou pegar. E trouxe. Essa mensagem está indo. Ela foi traduzida já para 6 línguas. Isso aqui está indo, a pessoa está aqui passando férias, pega, leva, ou o espírita que mora aqui vai morar fora, ou tem um parente fora. Então, eu acredito muito que essa questão da miséria, que a principal miséria não é a miséria social. Essa é importante a gente combater, né? Mas a miséria moral é algo que realmente o Espiritismo ele vem aí para trazer essa mensagem, esse estímulo para a gente. Esse filme especificamente, As Mães de Chico Xavier, foi um filme que nós tivemos um dilema muito grande que vocês não sabem. Um dilema muito grande. O filme estava prontinho, bonitinho. Ele mostra realmente o mandato de amor do Chico, né? O que ele mais gostava de fazer, que era consolar os corações. E a gente procurou homenagear o Chico Xavier no último dia do centenário dele, com o lançamento desse filme. Mas quando o filme estava pronto, lá na edição,
Eu tomei uma decisão que pode não ter sido boa para o filme. E eu faço aqui a meia-culpa. Pela primeira vez, publicamente, eu faço essa meia-culpa. Eu tomei uma decisão que pode não ter sido bom para o filme. Mas eu acredito que... Eu senti que... Tinha que marcar uma posição, sabe? Tinha que colocar uma posição. Talvez por uma teimosia minha, sabe? Um capricho. Mas eu quero compartilhar com vocês que vivenciam isso diretamente aqui no Instituto Vida. Talvez vocês me compreendam. Essa coisa do aborto, eu não sei explicar para vocês de onde surgiu o meu compromisso. Eu conscientemente, eu não sei explicar. Mas quando eu tive contato com esse tema, com o Jaime, com o Bassuma, no Movimento Brasil Sem Aborto, eu senti que essa era uma missão da minha vida, não sei porquê, sabe? Não sei porquê, mas isso mexeu profundamente comigo e todos os dias é algo que me motiva a trabalhar para evitar o aborto, porque isso é do coração, né? Na razão a gente tem 1001 colocações para fazer, que é um absurdo se abortar uma criança, né? É um espírito que está querendo reencarnar. A gente que tem um pouquinho mais de consciência, a gente vê que é uma matriz de violência muito grande, o aborto, né? E que tem repercussões. Mas esse filme, quando estava pronto, nós percebemos que Madre Teresa de Calcutá estava fazendo 100 anos. No mesmo ano do Chico Xavier. Olha só, 2 pacifistas da humanidade, 2 grandes pacifistas da humanidade, né? E tem uma frase da Madre Teresa que é uma frase muito forte dela, que ela coloca o seguinte, que qual é o sonho de todo mundo? É a paz, né? O sonho de todo mundo é a paz, né? Você nunca viu uma pessoa que é contra a paz, né? Ela une todo mundo e tal. E quando a gente começa a entrar no que precisa para fazer a paz, às vezes as pessoas não compreendem tudo. Mas a Madre Teresa tem uma frase que diz o seguinte: é impossível haver paz na Terra, né, enquanto existir o aborto. Ponto. A frase é bem direta. Quer dizer, é impossível que haja a paz que a gente tanto gostaria que existisse na Terra, enquanto existe o aborto, gente. E ela explica por quê, não é uma frase solta, não. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se aceitarmos, se a sociedade aceitar que uma mãe mate seu próprio filho, como evitaremos que uns se matem uns aos outros nas ruas? É uma questão de coerência, né? Então, essa frase dela é uma frase que a gente pode desenvolver muita coisa com essa frase, porque a Madre Teresa, ela é uma personalidade mundial, né? Uma personalidade mundial. E essa frase dela foi apagada de muitas biografias. Muitas biografias sobre a vida dela, livros, tiram essa frase. E a gente que está na militância em defesa da vida, a gente sabe por quê que a frase é tirada, né? Porque existe toda uma ideologia internacional para que o aborto seja política de Estado, para que a legalização do aborto ela controle a natalidade, né? É uma prática que a gente sabe também que vem do materialismo, vem da banalização da vida, né? Das pessoas, o utilitarismo e tal. Mas essa frase dela, nós resolvemos colocar no filme. Bem grandão a gente colocou isso no filme. E no Brasil, e eu já sabia, não foi falta de aviso, no Brasil existe um lobby muito grande na mídia brasileira para que o aborto seja legalizado. É uma coisa que causa mal-estar até, sabe? Porque é pensada, é planejada, não aceita discussão, sabe? Não aceita debate.
quando a gente vai defender a vida, quando existe algum debate, eles estrategicamente, eu não digo a maioria, né? Eu não digo todo mundo, mas a maioria, né? Existem exceções, mas geralmente se quer colocar apenas argumentos religiosos de uma forma intencional, se chama só pessoas que só usam argumentos religiosos, né? Para a população perceber que é uma questão aí apenas de cunho moral, que não existe ciência por trás disso, que não existe a questão da filosofia, da ética, do humanismo. É apenas uma questão. E isso, realmente, a população tem, graças à mobilização, tem pelo menos seguido, mas é uma luta muito difícil que a gente enfrenta nessa questão da defesa da vida com a mídia. A mídia do Sul, do Sudeste, a grande mídia brasileira. Lá no Nordeste, por incrível que pareça, a gente consegue falar, a gente consegue colocar o nosso ponto de vista em todas as esferas, religiosa, mas também humanística, também científica e tal. É uma mídia mais provida, né? Mas isso aí, quando a gente escolheu para colocar isso no filme, essa frase no filme, o filme, não sei se vocês já assistiram, mas ele já trata da questão da defesa da vida numa personagem que está ali no dilema se vai abortar, se não vai, aquela coisa toda. Mas nós resolvemos marcar isso com a frase da Madre Teresa. E isso nós sentimos que foi um grande problema na divulgação do filme. Porque aí, na hora que a gente levantou essa bandeira, dessa homenagem à Madre Teresa de Calcutá no filme, a mídia segurou, a grande mídia segurou o filme. Ou seja, o filme foi em cartaz. Eu acho que foi o filme, foi junto com o Nosso Lar, foram os filmes que mais tiveram salas no Brasil. Eu acho que todo lugar que você ia, quase todo shopping que você ia, tinha um filme, 400 salas. Olha que coisa que a gente conseguiu, 400 salas. Bezerra, 44 salas, Chico Xavier, 330 salas. O Nosso Lar foram 420, quer dizer, foi mais ou menos o mesmo número. E agora o filme dos Espíritos foi 140. Então esse As Mães de Chico Xavier foi o que a gente teve maior visibilidade em termos de sala. Vamos dizer, o filme ficou na prateleira, né? Mas ele teve esse problema de boicote. Houve realmente esse boicote por causa da frase do filme que a gente ali está colocando. Tem um ponto dessa frase da Madre Teresa que talvez precisasse de um complemento, que são aquelas pessoas que já fizeram aborto. Muita gente fez aborto porque não teve consciência, não tinha consciência disso, né? A partir do momento que você tem consciência, você já pode refletir, já pode... Então, é aquilo que diz Jesus, o amor paga uma multidão de pecados, né? Então, isso aí é algo que realmente a gente precisa aliviar, porque é como uma criança que erra, vai... Mas esse detalhe que eu trouxe para vocês no final, não sei se vocês perceberam isso no final do filme, mas esse detalhe que eu gostaria de repetir em outros filmes, porque eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que estar sempre martelando, mas ele levou o filme para um patamar de boicote. Ele talvez esse filme tivesse chegado, talvez não, com certeza a mais gente se não tivesse a frase. Mas eu acho que a frase, ela gerou uma discussão, gerou reflexão, né? E eu queria passar só o trechinho da frase aqui para vocês. Vai dar um pause aí, por favor. Ó. Este filme é dedicado às crianças vítimas de aborto provocado, né? Isso aí foi no final do filme. Terminou o filme, entrou essa frase direto. No Bezerra de Menezes, nós tivemos essa mesma frase, isso aqui, nós tivemos. E também a frase de Madre Teresa. Só que nesse filme, como a gente viu que ia ter mais visibilidade, 400 salas de cinema, a gente resolveu repetir.
sabe? E aí depois vem a frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que ela encerra todo um pensamento. Essa música é do Flávio, do Sal da Terra, do Beto Guedes, né? Aí a frase de Madre Teresa que encerrou o filme e chocou muita gente, certo? Porque as pessoas não conheciam essa frase da Madre Teresa. E isso está gerando uma reflexão que um dia a gente vai saber. As luzes a gente pode fazer para encerrar aqui. Então, pessoal, queria passar um pouco assim da experiência e do sonho, né? Quando a gente realmente tem um sonho, que a gente coloque ele em prática, porque o universo ele conspira mesmo. E eu sei que se não fôssemos nós da Estação da Luz, e se não fossem vocês aqui no Instituto Vida, desenvolvendo esse trabalho, que é o único trabalho no Brasil, é o primeiro trabalho que eu conheço, que eu já ouvi, já rodei o Brasil assim inteiro. As capitais eu já rodei, até para divulgar o filme. E eu não conheço um centro espírita que trabalhe especificamente com esse foco nobilíssimo esse foco que vocês estão, sabe? Atuando. Então, esses filmes também, eu digo que é uma bênção poder servir a esse projeto do Cristo, né? Porque se não fôssemos nós, da Estação da Luz, e nós, vocês, do Instituto Vida, iriam ser outros. Outros iriam ter essa oportunidade, porque nós somos pequenos instrumentos, muito pequenos instrumentos nesse projeto do Cristo. A gente está podendo servir, está tendo essa oportunidade de servir a esse projeto. Então, assim, eu fico muito feliz em estar conhecendo pessoas que estão servindo também. É uma causa que eu sei que não é fácil, né? Que a incompreensão de muitos aí nós vamos ter, mas que vocês perseverem aqui. Nós vamos fazer o possível também para perseverar lá, porque eu acredito que o apoio é grande e as bênçãos são eternas para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado pela atenção mesmo. Tá? Obrigado. Bem, Girão, nós aqui agradecemos essa sua presença aqui entre nós, né? Eu pude historiar um pouco do que você representa para nós no Movimento Brasil Sem Aborto, no Movimento Provida. Ele é o nosso assessor de comunicação, quer dizer, o nosso secretário de comunicação, imprensa, marketing do Movimento Brasil Sem Aborto. Mas isso é o que ele faz. Mais importante é o que ele faz sempre no Brasil Sem Aborto, em outras esferas, sempre que nessa simplicidade que lhe é peculiar, né? Sabendo inclusive que você poderia estar cuidando com muitos assim, muito poucos no Brasil, né? Você pertence a uma classe social que veio nesta encarnação com condições econômicas, financeiras, e no entanto você dedica-se a esta causa e descobriu isso como uma missão, como você mesmo falou aqui, né? Então, queira Deus que tantos outros empresários do nosso país pudesse descobrir-se, né, numa tarefa missionária de colaborar, ajudar em causas nobres como essa que é a defesa da vida. Existem inclusive outras causas tão nobres quanto esta, mas esta é no momento a principal causa em razão das ameaças à vida humana que está sendo feita todos os dias. Então a gente agradece muito. Eu tenho certeza que os mentores desta casa estão vibrando também com a sua presença entre nós. Sabem eles, mais do que nós mesmos, o quanto que você é dedicado a este trabalho. Sim. Então, o nosso instituto, então, ele está localizado aqui no bairro Areal, em Taguatinga, na QS 8, conjunto 420A, casa 16, né, Areal / Águas Claras, que aqui nós fazemos parte desse contexto de Águas Claras. Nós temos 3 meses de existência como centro espírita e como instituto,
E o nosso principal foco, como você mesmo disse, é a defesa da vida desde a concepção. Nossa preocupação é em salvar crianças do aborto, permitindo que elas reencarnem, e o que nós pudermos fazer em relação a isso, nós estamos fazendo e vamos fazer. E também queremos fazer o trabalho de acolher as mães aqui, quanto possível, e fazer o atendimento espiritual, que é voltar também aos espíritos que passaram por essa experiência dolorosa do aborto e que se encontram no mundo espiritual ainda vivendo situações dolorosas. E a gente quer contribuir para que esses espíritos também possam retomar sua jornada, sua caminhada evolutiva, e possam, quem sabe, vir a reencarnar novamente e com isso dar continuidade à sua trajetória. A gente quer agradecer também ao Nazareno pela sua presteza de estar aqui, inclusive gravando esta palestra, né? Que espero que ela seja divulgada para o Brasil e para o mundo, né? Sim. Nossa casa no sábado tem essa palestra, horário de palestra pública, que acontece às 18h30 até às 19h30, seguindo de passe. Todos os sábados estamos aqui reunidos. Todos que estão ouvindo esta gravação possa também querer vir aqui conosco participar desse momento. Nós vamos encerrar. Eu queria... O ano que vem que a gente vai começar um pouco as outras atividades, o DIGE, estudo do WES, estudo da doutrina, o trabalho com a juventude, num trabalho da prevenção da gravidez indesejada que a gente quer fazer. E aos domingos, 2 vezes ao mês, no primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós temos nós chamamos de encontros fraternos do Instituto Vida, sempre abordando um tema da defesa da vida ou um outro tema vinculado à doutrina espírita. É isso. Eu não sei se você queria... Nosso site ainda não. Logo, logo vamos ter tudo isso, né? Queria agradecer, viu, Gerão, mais uma vez.